foi comemorado o aniversário da Reforma Protestante. 503 anos da Reforma, né? E eu gosto de estar falando, conversando. No ano passado falamos também, quem pregou foi até o presbítero Mateus, não foi? Esteve falando sobre a reforma. Hoje o tema, eu acho que eu não usei muito bem as coisas não, mas o tema da pregação de hoje é Reforma Protestante, o avivamento continua. Amém? Então eu quero você não, quero minha esposa e Deus só. Eu quero que você, irmão, eu peço a você que fique de pé, nós vamos receber a palavra de Deus. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo do 1 ao 5. Hoje nós vamos falar sobre nós vamos falar sobre Deus, vamos falar sobre a igreja, falar sobre quem somos nós, o que éramos nós, o que devemos ser, o que devemos deixar de ser e também o que deveríamos ser, caso não sejamos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Amém? Ficou embolado, mas é isso aí mesmo. Glória a Deus. Vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Amém? Vamos orar. Pai, aqui está a Tua palavra, aqui está a Tua igreja, da qual eu faço parte. Seja misericordioso para conosco nesta noite, Deus. Senhor, toma minha vida, toma minha mente, Deus. Nos guia, Pai, Deus, pela revelação do Teu Evangelho dado, Senhor, aos Teus servos, que escreveram, Pai, a Tua palavra inspirada pelo Santo Espírito Santo. Estamos aqui, Senhor, conscientes de que precisamos, Senhor, de um toque, Senhor, do Teu poder, que precisamos, Pai, viver segundo a luz da Tua palavra, que devemos, Senhor, ser transformados e moldados, Deus, pela Tua palavra. Pai, transforma a nossa vida. Senhor, dá-nos maturidade, Deus. Nos faça, Senhor, desenvolver a nossa fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Glória a Deus. Vamos lá, queridos. Muitos de vocês devem ter parentes católicos. E em algum momento, eu vou ser bem claro aqui, tá? Vou ser bem claro. Essa coisa dessa coisa tipo assim, não, nós somos irmãos. Às vezes você ouve muitos dos católicos. E eu estava conversando com uma colega minha de trabalho, professora de história, e ela falou assim: poxa, Sandra, eu fico tão triste de ver essa cisão entre católicos e evangélicos. Não deveria ser assim, nós deveríamos ser unidos. Eu falei: não deveríamos, porque se fosse para sermos unidos, continuaríamos a ser católicos. Não tem lógica, não tem sentido. E é claro que em momento algum eu estou falando em relação a respeito, em relação à ofensa, eu estou falando de divergência de leitura a respeito da palavra de Deus. E aí a gente vê a televisão tentando empurrar uma coisa tipo mais ecumênica, congregando vários segmentos religiosos, e a gente vê isso na televisão e a gente acha que inclusive o catolicismo é um desejo deles. Não
garanto que não é. Se você abrir qualquer site apologético católico, apologético é o ramo da teologia que trabalha a defesa da fé. Também existe apologética cristã. Nós somos tidos como rebeldes. Para o catolicismo existe a tríade demoníaca. Qual é a tríade demoníaca? Caim, Judas e Lutero. Para ele, nós somos dissidentes. Quando a Reforma Protestante comemorou 500 anos, eles lançaram um selo para comemorar a Reforma. E aí você fica pensando assim, mas a Igreja Católica vai comemorar a Reforma? E aí eles fizeram um comercial, e nesse comercial eles contam a história do filho pródigo, que saiu, gastou tudo, desejou comer as comidas dos porcos. Quem é esse filho pródigo? Somos nós. E no final do vídeo eles dizem assim: filhos, voltem para casa. Então eles usaram a Reforma Protestante para fazer uma campanha para que nós estivéssemos voltando para casa. Compreende? Então é algo que não dá mais para ser. Eu não estou aqui julgando quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Não, a questão não é essa. A questão é que uma vez que houve uma reforma, romperam-se estruturas e laços que não tem como voltar. Você vê às vezes alguns cristãos evangélicos, não, dá para fazer. E aí uma vez eu conversando com um professor lá numa escola, professor de história, ele falou assim: a gente não pode fazer um culto ecumênico? E o pessoal adora isso, né? Juntar as religiões. A pessoa, muito bonito, muito lindo. E aí, Sandro, você que é pastor, o que você acha? Eu falei, não. Aí o pessoal fica logo revoltado, né? Tipo, intolerante. Aí eu falei, a gente vai fazer culto ecumênico para quê? Quem é que vai ser cultuado? Desculpe perguntar. Porque tu é da Umbanda, ele é católico, tu é budista, eu sou cristão. Se é culto, a gente vai cultuar quem? Desculpe perguntar. Aí ele ficou assim, então a gente não pode fazer alguma coisa louvando o homem? Não. Eu vou cultuar uma pessoa igual a mim? Eu vou me cultuar? Quem vai ser cultuado? Eu ou você? Então o que a gente faz? Um churrasco? Tem nada a ver com intolerância. Só que tem coisas que não dá para juntar. Compreende, querido? E eu virei para ele e falei assim, por exemplo, com todo respeito à sua religião, eu falo isso para os meus filhos. Às vezes crente tem evangélico, né? Tem certas coisas assim, que é falta de educação, falta de respeito. Por exemplo, você está passando ali, alguém está fazendo um trabalho, e aí o crente bota a cara para fora do carro e fala, está repreendido. Ele se acha o crente, ele é mal educado, não expressa os valores de Cristo, porque é uma ofensa. Não é assim que se ganha alguém. Você vai ganhar alguém para Cristo ofendendo a sua fé. Compreende, irmãos? Porque quando você ofende a fé de uma pessoa, você está ofendendo ela no último grau que você pode alcançar. A questão da divindade para ela, seja qual for, está acima da própria mãe, está acima da existência dela. E aí, se você ofende a fé de uma pessoa, para ela, você desqualifica ela por completo. Eu trabalho com professores. Fiz um trabalho que eu fiz uma entrevista com uma colega minha, que era mãe, que é mãe de santo. E foi muito legal, porque na nossa conversa, ela ficou assim, sim. Fui colocando algumas incoerências ali para ela. Por exemplo, eu perguntei para ela, não vou falar o nome, mas eu falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta. As pessoas procuram um terreiro para fazer trabalho, para fazer o mal para as pessoas? E ela, não, no meu terreiro não faz não. Porque lá a gente só faz o bem. Eu falei, não, eu não duvido. Até porque a gente já trabalha com ela há 6 anos. É uma pessoa assim, íntegra mesmo, sabe? Profissional dedicada, referência na escola, excelente professora. Eu falei, mas não é isso que eu estou perguntando. O que eu estou perguntando é se na sua religião existe a possibilidade de alguém fazer um trabalho para o mal de alguém. Tipo, destruir um casamento, matar, atrasar a vida financeira de alguém. Ela, não, existe. Ela falou, então existe essa possibilidade? Eu falei, existe. Eu falei, e quando a pessoa faz, o que vocês fazem? Aí ela falou assim, não, aí pode-se fazer um trabalho para desfazer. Eu falei, mas esse trabalho é feito para quem? As entidades brigam entre si? Não, para a mesma entidade.
Aí eu falei, então alcança o favor da entidade quem paga mais? Aí eu falei assim, então é a pessoa que manda na entidade? Porque um chega e manda, aí outro fala, não, eu te ofereço mais, não faz não, mata não, mata ele. Aí eu falei assim, porque na minha confissão religiosa, eu poderia assim chegar para Deus e falar assim, Deus, eu tenho uma inveja do bíceps do Diogo. Senhor, bota uma doença naquele braço ali, faz o braço dele cair. Misericórdia, misericórdia. Poderia ser uma oração minha, mas Deus jamais ouviria. Porque Deus não é assim. Porque Ele não se nega. Ele não trabalha para aquilo que eu quero. Ele tem personalidade. E eu falei assim, então no caso das entidades, elas não têm uma personalidade, elas não têm uma lógica, elas fazem o que as pessoas querem, então são elas que servem as pessoas. Ela ficou assim, é complicado. Eu falei, também acha, por isso que eu estou te perguntando mesmo, só para saber. Em momento nenhum eu ofendi, foi uma conversa assim bem tranquila. Mas eu penso que é dessa forma que a gente vai apresentando a beleza de Cristo. Quando você expõe a diferença do que Cristo é, porque tudo aí que existe no mundo. Não precisa haver ofensa. Então não há como, quando a Bíblia diz que não há como agradar a dois senhores, eu sei que fala por dinheiro, mas também passa por aí. Você pode se juntar no almoço com a tua familiar lá, que é da Umbanda, que é budista, sem problema nenhum. Agora, para culto não dá. Faz churrasco, faz uma reunião, vai para o restaurante, comemora o final de ano de trabalho. Mas para culto não dá, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Não dá para juntar duas confissões. Não dá para juntar em um culto, por exemplo, vamos fazer um culto ecumênico católico evangélico. Quem estará sendo adorado? Maria ou Jesus? Não dá, irmão. Somos totalmente opostos na nossa confissão, naquilo que a gente crê. Batemos firmemente, veementemente contra a idolatria, e que a gente sabe que existe na Igreja Católica. Isso aí é claro mesmo, meu irmão. Então aqui não é um discurso de ódio, é um discurso racional. E aí eu falava com meu colega, eu falei, querido, por que não dá? Porque aquilo que para você é entidade, aquilo que para você é um espírito, na leitura cristã, para a gente é demônio. Então a entidade a que você serve no seu terreiro, na minha igreja cai de joelho com a mão para trás. Não dá. Compreende? Aí ele falou assim, realmente, não dá. Eu falei, então vamos fazer um almoço. Então, quando a reforma protestante, quando aconteceu a reforma, foi porque coisas estavam acontecendo que não condiziam com a leitura da palavra de Deus. E aqui a gente vai fazer um apanhado um pouco extenso, mas bem pontual da história da igreja para cá, ok, queridos? Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o que significa a palavra reforma. Então assim, você comprou uma casa, a casa estava toda branca. Roberto está carregando cimento. Eles já compraram uma casa, certo? Vocês estão reformando a casa? Não, já acabou? Que glória, vocês reformaram? Vocês deixaram do jeito que era anterior? Não, então vocês não reformaram, vocês fizeram uma obra. Entende? Porque reforma é voltar à forma. Quando você vai lá no centro do Rio, que você vê aqueles prédios tombados pelo patrimônio histórico, você não pode chegar ali, eu vou botar uma placa de ACM, vou botar azulejo, toma-lhe o processo, porque aquilo já está tombado. Você pode fazer uma reforma, só que você vai deixar do mesmo desenho, com as mesmas cores, porque você vai voltar à forma. Você não vai, o que eles fizeram lá na casa, eles transformaram. Não houve uma reforma. Logo, a reforma protestante não é uma modificação, não é algo novo. A reforma é um retorno para aquilo que as Santas Escrituras já diziam. É você reformar, é você refazer a forma daquilo que já tinha no local. Então a gente precisa entender, só é necessária uma reforma quando algo perde o que, irmão?
a sua forma. O carro é o melhor para fazer isso. Porque, por exemplo, você vai reformar o seu carro, tu não pinta na cor que você quer. Tu tem que deixar do jeito que ele é, que é o que consta no documento. Deu vontade agora de pintar meu carro de rosa, vou dar ele para minha esposa, vou pintar de rosa. Ela vai parar numa blitz e vai perder o carro. O carro, quando ele é reformado, ele precisa voltar às características principais dele. Você não pode simplesmente, vou botar uma lanterna no meio. Não, ele tem uma característica. A igreja também tem a sua forma. A igreja também tem a sua identidade. É disso que a reforma fala. Ali quando o Velho Testamento termina, no livro do profeta de Malaquias, o profeta Malaquias foi o último profeta do Velho Testamento. Até Deus, ali o povo de Deus ficou 400 anos sem nenhuma voz profética, até que nascesse João Batista. Foram 400 anos sem ouvir um profeta. Nessa época, o povo de Deus estava sendo dominado pelo Império Grego Macedônico. Quem é que dominava nessa época? Ali no período dos 400 anos. Quem dominava? Alexandre o Grande. E é legal quando a gente fala sobre história, porque a gente ouve o nome desses homens e a gente nunca linka com a Bíblia. A gente fica assim, Alexandre o Grande. Mas ele é muito antes de Jesus. Compreende? Bem, com a morte de Alexandre o Grande, o Império Grego ele é dividido. Um outro império se levanta, o Império Romano. E é nesse império que Jesus Cristo vai nascer, vai crescer, vai chamar os seus apóstolos, vai pregar, vai morrer e vai ressuscitar. Jesus vai virar para os seus apóstolos e vai dizer assim, olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí quando eles estão ali no cenáculo, desce sobre as suas vidas Deus, que em português a gente chama de Espírito Santo, mas que no grego o nome é Paráclito ou Paracleto, porque o Espírito Santo ele é muito mais do que um enxugador de lágrimas. A gente sempre se refere, a gente tem a mania de subcategorizar o Espírito Santo como se ele fosse um lado menor da Trindade. Tem um Pai super poderoso, Jesus, que faz o milagre, é o Espírito Santo, é o que me ajuda quando eu choro. Não é. Eles são um só. Não há uma competição de quem tem mais poder ou de quem tem menos poder. E na verdade o Espírito Santo foi prometido aos apóstolos em um período que não tinha nada a ver simplesmente com choro, mas que tinha a ver com guerras e com batalhas. João 15,18 vai dizer, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós me odiou a mim. João 15,26, mas quando vier o Consolador, que eu de parte do meu Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. João 16, de 2 a 12, expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer um que vos matar, cuidará fazer o serviço de Deus. Isso aqui é ótimo, né, irmão? Agora, tem texto da Bíblia que é muito bom, né? Qualquer um que matar você, vai estar fazendo serviço para Deus. Legal, né? Você fica cantando aqui, né? Eu só quero ver você. Aí lá fora o cara bota a arma na sua cara e você chora. E você nem sabe, foi Deus que mandou ele. Você passou aqui o tempo todo cantando que só queria ver. Aí você fala, não, mas dá para ser pela fé. Mas tem música, irmão, que não dá para ser pela fé, não. Tem que ser presencial. Eu quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar. Dá para fazer isso online, não, irmão. Tem que ser presencial. Aí cantar que quer ver, quer tocar, quer abraçar, não quer morrer? Que história é essa? Então Jesus está falando aqui, olha, qualquer um que matar vocês está fazendo serviço para Deus. Olha que perspectiva boa. Caso alguém aqui morra assassinado. Quem recebe essa palavra? Mas é o que a Bíblia diz, queridos. É o que a Bíblia diz. Bem, vamos continuar. Sabe aquelas partes que a gente não quer ler da Bíblia, né? E isto vos farão, porque não conheceram o Pai nem a mim, mas tenho-vos dito isso, a fim de que quando chegar aquela hora vos lembreis do que já vos tenho dito. Eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco, e agora vou para aquele que me enviou. Nenhum de vós pergunta para onde vais. Vamos lá para o finalzinho. Todavia digo-vos a verdade,
que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então o Espírito Santo é aquele que nos fortalece, é aquele que nos dá condição para guerrear. A palavra paráclito, ele significa aquele que anda do lado, basicamente como se fosse alguém ao lado mesmo, do teu lado, e que não permite que te toque. Então ele é muito mais do que alguém que tipo assim, que te vê sofrer e não faz nada, compreende? Não faz nada, te bateu, o diabo foi lá e te sacudiu, o Espírito Santo ficou assim, e você fala, vai fazer nada, Espírito Santo, só estou aqui para te consolar. Quando ele foi embora, você começar a chorar, eu distribuí as lágrimas. Não, o Espírito Santo foi prometido num período de intensa promessa de perseguição e de morte para os seus apóstolos. Bem, e aí Deus fala, fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder, o Espírito Santo descerá sobre vós. E aí Atos 2, de 1 a 13, o Espírito Santo vai chegar sobre os apóstolos. Ali começa a era da igreja. Em Atos capítulo 2, de 1 a 13, inaugura-se a igreja de Jesus Cristo. Ok? Em Atos 2, do 42 ao 47, ele vai falar aqui, e no dia de Pentecostes, todos estavam no mesmo lugar, e o Espírito Santo veio sobre eles, foi repartido sobre as suas cabeças línguas como de fogo, falavam em novas línguas. Ali nasceu, e vai falar assim, olha, haviam pessoas da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, da Ásia, da Líbia, de Cirene, do Egito, da Panfilha, da Frígia. A igreja, ela inicia ali, já de uma forma totalmente abrangente e geograficamente. Por isso que o nome católico é referente também a nós. Meus alunos ficam assim, professor, eu falo muito versículo, às vezes dando aula, falo muito versículo. Aí eles ficam assim, o senhor é católico? Eu falo assim, sou. Ela, o senhor é católico? Mas falaram que você é pastor? Ela fala, sou. Mas você não disse que é católico? Eu falei, sou. Aí, o que você acha da igreja tal? Eu falei, nada. Eu acho de bíceps. Eu acho de agachamento. Estou aqui para dar aula de educação física. Porque a palavra católico, ela tem o mesmo sentido da palavra universal. Católico significa algo que alcança tudo. A gente é católico, a gente é apostólico. Nós só não somos romanos. Mas a igreja cristã, ela é católica, porque isso é característica dela, de uma igreja que alcança. E aí o Espírito Santo resolve decide descer em uma festa onde vários povos estavam ali reunidos num lugar só, já para falar sobre uma das características da identidade dessa igreja, que é uma igreja que não deve se fechar no seu métier. Ele veio para ser derramado sobre todos os povos. O povo de judeu teve dificuldade de entender isso. Eles achavam que Deus era deles, compreende? Mas a promessa para Abraão não era essa. A promessa para Abraão era, em ti serão benditas todas as nações da terra. É óbvio que começaria com alguém, mas o plano de Deus era que fosse para todo mundo. E aí Atos 2, 42 ao 47, aí o Espírito Santo vai falar da forma dessa igreja. Veja, ele inaugurou a igreja, ele falou da identidade dessa igreja. Em Atos 2, 42 ao 47, ele vai falar da forma. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Veja, essa é a forma da igreja. Você ora pelo seu irmão? Pastor, não. Isso não é igreja. Uma igreja, ela ora pelos outros. Ela persevera na doutrina. Glória a Deus, seja bem-vinda, irmã Rita. Irmão Alexandre te recebe com um sorriso por trás da máscara. Quando a muda da nossa vida chega, né? Olha isso. Amém? Em toda a alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Você se importa com o teu irmão? Você se importa se o teu irmão tem ou não tem algo de comer? Tem ou não tem algo para vestir? Porque essa é a forma da igreja. Perseveravam unânimes no templo.
dias. Você troca a casa de Deus por qualquer coisa. A gente vê hoje uma geração de desigrejados. Isso não é a forma da igreja. A forma da igreja é de um grupo que reúne-se e perseveram em união. Não é cada um da sua forma. Partindo o pão, comiam juntos com alegria. É a forma. A gente fala muito isso aqui. Você pode até ter momentos de tristeza, mas a forma da igreja é ser alegre. Um crente que tem uma tristeza crônica, um mau humor crônico, ele acha que eu sou assim. Está errado, porque a forma da igreja é ser feliz, é ser alegre. Uma vez eu falei para o irmão aqui: e aí, irmão, está tudo bem? Está nada bem não. Eu falei: mas vou te melhorar agora. Eu falei: você tem esse poder? Eu falei: tenho. Jesus morreu por você. Se ele não tivesse morrido, você estaria no inferno. Aí você teria motivo para ficar triste. Bote um sorriso no seu rosto. Ela: é assim que você resolve? Eu falei: é. Com a palavra do Senhor não funcionou para você? No final do culto, vou fazer um apelo. Vai lá na frente e se converta. Porque se a palavra de Deus não funciona para a vida do crente, é porque ele não é crente. E com singeleza de coração, louvando a Deus. É forma da igreja louvar a Deus. Eu não gosto de cantar, mas é forma da igreja louvar o Senhor. A igreja deve louvá-lo, caindo na graça de todo o povo, dando testemunho. Aí o crente vem para a igreja, canta, louva, sapateia, giricopteia. Lembra do girocóptero? Fazia assim. Tem aquele que você vai, parece que o Espírito Santo fez assim nele, né? Pum! Ele vai girando. Eu fiz ensino médio no Flama, lá em Caxias. Era lá no 3º andar. Aí vendia girocóptero na cantina. A gente ficava assim, ó, lá de cima, jogando no pessoal do calçadão. Só que na rua, ele é péssimo. O testemunho dele é horrível. Ele não dá testemunho do Senhor, não dá testemunho. Bem, a igreja caía na graça do povo. E todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que iam se salvar. Bem, o Espírito Santo inaugurou a igreja. O Espírito Santo definiu qual é a forma da igreja. E agora o Espírito Santo vai começar a doutrinar a igreja, dar o conteúdo dela. Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38, 39. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Lembre-se que a promessa começou com Abraão. A Bíblia vai dizer: Abraão creu por fé, e isso lhe foi imputado por justiça. Efésios 2,8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Todo o Evangelho é um ato de fé. Tudo que nós fazemos é pela fé. Você louva ao Senhor enfermo pela fé. Você louva ao Senhor com a sua casa em confusão pela fé. Porque nós não andamos por vista, nós andamos pelo que cremos. Então nós não dependemos das situações adversas ou confortáveis que nós estamos vivendo para orar, para crer, para confiar, para louvar. Porque o justo vive pela fé. E que fé é essa? A fé no Filho de Deus. Essa é a fé que vence o mundo. A Bíblia toda é aceita pela fé. Logo, se você vai pregar o Evangelho para alguém que se recusa a crer, não tem sentido você pregar. Você estará lançando pérolas aos porcos. Eu falo isso para a igreja. Quando alguém te arguir a respeito da sua fé, pergunte: você está perguntando isso para quê? É para entender? Não, é porque eu não aceito. Então não aceite. Então não aceite. Porque você não vai plantar fé na pessoa, no coração dela, por questões lógicas. Apóstolo Paulo, uma vez ele falou assim: olha, eu poderia ter vindo a vocês por conhecimento, mas eu fui pelo poder de Deus. O Evangelho só pode ser aceito por fé. Não há como crer no Evangelho por questões racionais e lógicas. Porque o Evangelho, para aquele que crê, é poder de Deus, mas para o ímpio é loucura. Então, se ele não está com o coração sedento e aberto, não há entendimento.
você vai falar e ele vai dizer: não aceito. Então pergunte, se a pessoa está te perguntando, pergunte qual é a intenção. O que você quer saber? Para que você quer saber? Não, porque eu estou passando isso e isso. Você quer que eu te fale? E aí você fala. Agora, se for só para ficar debatendo, a Bíblia vai dizer: olha, não entre em debate tolo. Não fique entrando em debate tolo que não vai te levar a lugar nenhum. Só vai minar a tua força. Só vai te cansar. Bem, durante 40 anos a igreja começa a crescer no Império Romano. A igreja vai crescendo, meu irmão. O Espírito Santo foi derramado, aqueles homens receberam o Espírito Santo. Só que aí começa uma primeira perseguição da igreja. Paulo morre nas mãos de Nero. Os apóstolos vão morrendo um atrás do outro, vão sendo mortos. João é o último, é exilado lá na ilha de Patmos pelas mãos de Domiciano e morre de velhice. Após os apóstolos, a gente vai entrar em um período que algumas pessoas já não conhecem muito isso, mas um período que quando a gente estuda, a gente chama de patrísticas, que foram homens que foram discípulos, não discípulos dos apóstolos, mas discípulos dos apóstolos, homens que se destacaram. Aí a gente vai ter nomes como Irineu de Leão, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes, e a igreja seguiu crescendo. Depois a igreja volta a sofrer, no século III, uma outra perseguição pelas mãos de Sétimo Severo. No ano 249, o imperador Décio, querendo restaurar a glória de Roma, agrava uma perseguição ferrenha contra a igreja. E essa igreja ela não tinha forças visíveis naturais para aguentar essas perseguições. Porque na maior parte a igreja era feita de pedreiro, de ferreiro, de pedreiro, de escravos. Eram poucas pessoas influentes que tinham aderido à fé. É por isso que a gente entende que a Bíblia diz em 1 Coríntios 1, 26, 27. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus não saiu convertendo político, pessoas ricas. Os primeiros a serem alcançados pelo Evangelho foram os pobres. Lembra daquela palavra de Jesus aos discípulos de João Batista? É você mesmo, Messias? Avisa João Batista. Os cegos vêm, os surdos ouvem, os coxos andam, e o Evangelho está sendo pregado aos pobres. Porque foi através dos pobres que o Espírito Santo começou uma grande revolução na igreja. E aí, por causa dessa perseguição, a igreja instituiu o catecumenato. O que é catecumenato? Na igreja presbiteriana eles vão chamar de classe de catecúmenos. Na igreja católica eles vão chamar de catequese. Aqui a gente chama de classe de batismo. E que é tudo a mesma coisa. Não havia isso. Mas por que começou isso? A igreja estava sofrendo uma perseguição muito forte. E pessoas estavam se filtrando para matar cristãos. Então, quando uma pessoa se decidia pela fé, ele tinha um tutor que acompanhava ele durante 1 ou 2 anos, para saber se aquela conversão realmente foi verdadeira. Ele não era apresentado à comunidade de fé. Você imagina, algumas igrejas, irmãos, alguns cultos aconteciam em catacumbas, em cemitérios. A igreja estava sofrendo uma perseguição muito forte. Aí você imagina, a gente está aqui dentro de um cemitério. Aí a gente chega aqui, ó, se converteu, entra aí, e ele chega aqui, é o mandante do governo, é um agente filtrado. Todo mundo morre no final do culto. Aquelas pessoas eram acompanhadas. Não tinha culto, não tinha igreja, não tinha momento de... Seja bem-vinda, querida. Não tinha momento de louvor, adoração. Onde é que o evangelismo acontecia? Acontecia na praça. Acontecia conversando um com o outro. Acontecia no partido do alimento. Acontecia pelo testemunho. Era assim que a igreja crescia. Não tinha tempo, gente. A igreja crescia no cotidiano dos cristãos, falando do amor de Deus. E a gente fica torcendo para chegar um domingo, para que a gente possa convidar um visitante para a igreja. Quando convida, né? Ainda tem isso. Quando convida. Mas o evangelho estava crescendo de uma forma exponencial e nem igreja havia. 303, um outro imperador chamado Galerion é convencido por Diocleciano e expulsa os cristãos do Império Romano. Como é que ele faz isso? Ele diz assim: olha, vocês estão proibidos de adorar a Deus e de se converter ao cristianismo. E a partir de agora vocês precisam adorar aos deuses de Roma. Só que aí depois de um tempo, no ano 311, Galerion adoece de uma doença mortal. E ele cai em si. E ele chega assim: olha, não adiantou nada. Porque eles não estão fazendo os cultos deles, mas também não estão adorando os nossos deuses.
não preciso falar quem foi que tocou na saúde desse homem. Foi Deus, meu irmão. Dura coisa é recalcitrar contra o Senhor. Dura coisa é se colocar diante do Senhor quando Ele tem um propósito estabelecido. Há muitas pessoas que tentam ir contra o Senhor. Depois desse tempo, querido, a igreja ela entra numa era, no ano de 402, chamado a Era dos Gigantes. E aí grandes homens vão se levantar no meio do evangelho, porque vai aparecer um homem chamado Constantino. Porque Constantino o imperador ele vai dizer assim: olha, a partir de hoje, o cristianismo é a religião oficial do Império Romano. Todo mundo agora é cristão. Tu é o quê? Sou da Umbanda, né? Não, cristão. Pega o cartão de dízimo. Não, mas eu não quero. Quer morrer? Nada a ver, né? Cadê a sinceridade? Eu fiquei até bobo quando tinha um montão de crente. Lembra daquele episódio? Que uns traficantes, filhos de crente, quebraram o centro de macumba. O pessoal fica lá, tá vendo lá, ó, se regozijando com ato de violência, como se isso fosse garantir a salvação genuína de alguém, de um culto forçado. E aí nessa época vai surgir Eusébio de Cesareia, são teólogos muito influentes no evangelho, Atanásio, Ambrósio, Crisóstomo, Jerônimo de Praga e o mais famoso de todos, Agostinho de Hipona, que é o Santo Agostinho, que é o que vai influenciar diretamente Lutero e também o Evangelho reformado. Bem, note que a igreja passa por várias perseguições, e a igreja só cresce. A igreja só cresce. Houve um mártir que chegou a falar assim: o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Quanto mais crente sangra, mais a igreja cresce. Em parte, é um pouco daquela música do João Alexandre, não, esqueci, do Gordinho. Anzo Freire. Tentaram acabar com a raça da igreja. Eu ia falar com a raça da igreja, não é isso não, né? Mas a verdade é essa. Quanto mais a igreja sofre, mais ela cresce. Com a tua vida, por acaso, também não é assim, meu irmão? Quando a coisa aperta, para onde que tu vai? Tu vai, meu irmão, para o pé, para a canela, para o joelho, para o colo de Jesus, meu irmão. E se Jesus para na tua frente, tu pula nele. E tu fala: Jesus me sustenta. Que é o que a gente faz. Agora, em períodos de bonança, a gente esquece do Senhor. A gente deixa Deus de lado. E aqui, a igreja, visivelmente, ela fala assim: pô, a igreja agora tem tudo para crescer. O imperador romano decidiu que agora o cristianismo é a religião oficial da igreja. E é engraçado, porque logo um tempo após isso acontecer, acabei de ficar constrangido agora, esqueci que meu sobrinho é professor de história. Fica com a cara congelada, não faz cara torta se eu der mole aqui não, tá? Depois de um tempo, começa a Idade Média, conhecido como a Era das Trevas, porque a igreja vai se apossar de tudo, porque ela vai casar com o Estado, ela vai casar com a política, tudo vai passar pela igreja. No período histórico, foi o período de menor produção intelectual, de menor produção artística, de menor produção científica, porque tudo tinha que passar pela igreja. E para a igreja era interessante, inclusive, que as pessoas não tivessem ambições nenhuma, que a pessoa simplesmente, sabe aquela coisa do camponês? Não, trabalhe só para viver e para comer. Para que ter ambição? Para que ter dinheiro? Para que crescer na vida? Até porque se você crescer, tudo que você pegar, tudo que você ganhar, vai vir para a igreja. E a igreja vai se apossar disso tudo. Passando, que coisa horrível, hein? Que a igreja católica fez. Eu também acho horrível. Você identificar um período da história onde não houve na humanidade nem desenvolvimento intelectual. Só que eu já estou cansado de ver, e continuo vendo, pastores que não incentivam seus jovens, seus adolescentes a estudarem, a fazerem faculdade, a se desenvolverem, porque querem que eles estejam no altar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Para ele não é jogo ter uma igreja que desenvolva intelectualmente, que se desenvolva, até porque, e de forma de inteligente, para que olhe para a pregação do pastor e fale assim: isso aí não bate não, hein? Esse negócio aí que o senhor está falando não é tão assim não, hein? Para muitas igrejas é interessante que o povo seja ignorante,
para que aquilo que o pastor fala, ele diga assim: santo homem de Deus, hein? Muitos são desestimulados a prosseguirem seu casamento. Muitos são estimulados, inclusive, a faltar os seus trabalhos. Gente, eu dava aula à noite, voltei da aula agora, né? Meus alunos, depois que descobriram que eram crentes, eles achavam que isso aí era senha para se dar bem. Tadinho. Uma vez o outro chegou assim e falou: você não fez a prova não, né, filho? Fiz não, professor, me dá outra prova aí. Tem atestado médico? Tem não, professor, mas eu estava na vigília, o senhor entende, né? Eu falei: entendo. Eu falei: entendo que tu se deu mal. Porque se tu tava lá e não deveria estar lá e deveria estar aqui, Deus nem recebeu o teu culto e eu nem vou te dar a tua prova. Faça o que é justo, faça o que é correto, faça o que é certo. Infelizmente, às vezes os piores funcionários são os cristãos. Segunda-feira, sexta, e não aguentei não, porque eu fui no monte, no outro dia, não consegui acordar. E aí a igreja, eu já cansei de conversar com gente assim, com mãe, com esposa. A semana retrasada eu falei assim, eu falei com alguém: olha, foi com o tio da Ives, pegou um serviço, chamou o menino para ser ajudante dele numa obra, e ele não foi. Então o tio Sérgio estava falando comigo, e ele foi reclamar com o menino. Ele: não, mas o meu pastor falou que eu tinha que estar lá cumprindo o voto. Ele falou assim: pô, mas tu deu a tua palavra para mim, que você tinha que trabalhar. Ué, você não tem que ganhar dinheiro e levar para tua casa, não? Não, mas primeiro Deus. Veja que hoje a igreja evangélica, em muitos lugares, pratica a mesma coisa, que em menor escala, né? Que a igreja católica fazia na Idade das Trevas, na Idade Média. Bem, continuando. Então a igreja, ela passa a ser dona de tudo aquilo que Deus faz. E isso é expresso, inclusive, a gente às vezes não percebe, na arquitetura da igreja. Quando você pega aquelas igrejas católicas mais góticas na Europa, geralmente o que você vê? Você vê lá na fachada dela aqueles demôniozinhos, lembra do gárgula? Pega aquelas igrejas católicas, você tem um gárgula assim, né? Aqui na nossa cultura brasileira é carranca, né? Mas não, tem um gárgula. E aí lá dentro da igreja tem o quê? Um monte de anjo. Isso aí é uma mensagem clara. Lindão, fora da igreja, demônio. Quer céu? É aqui dentro. Havia um controle pelo pavor, inclusive expresso nas artes da igreja. Não tem gárgula dentro da igreja. Gárgula é fora. Ou você obedece à igreja, ou a tua vida vai estar exposta aos demônios. Só que quem criou aqueles demônios foi a própria igreja, porque foi a igreja que botou o demônio lá. Era só não ter colocado, olha. Ué, não colocasse o demônio. Mas é a própria igreja que cria. Ela cria o Satanás e ela cria a salvação. E ela cria as formas. E aí daí surgem as indulgências. Ó, tu vai para o inferno. Sério? Quero não. Paga a indulgência. Paga a indulgência. E aí vende água abençoada, vende lasca da cruz de Cristo. A gente, quando estudava, né, Bíblia? Eu não sei se você pesquisa, mas o pessoal diz que o tanto de lasca da cruz de Cristo que foi vendida, que eles acharam um pedaço da madeira. O bispo. Da cruz de Cristo. Mas foi tanta lasca de madeira que venderam, que o pessoal diz que se juntasse todas as lascas que a igreja católica vendeu, daria para fazer um prédio de 3 andares. Jesus Cristo é enorme mesmo. Não é verdade? Porque eles vendiam. Por que você acha que os padres entravam sozinhos no quarto? Olha, vou dar a extrema unção, que já é uma palavra legal, né? Porque o ser ungido já é difícil, irmão. Agora tem uma unção. Inverte o termo. Extrema unção. É unção extrema. Entendeu? É tipo Kamehameha. Ele tirava todo mundo. Vou conversar aqui com o moribundo. Está indo para o inferno, hein, filho? Quero não, seu vigário. Então, eu estou com um documento aqui, ó. Passa tudo para o nome da igreja. Que aí, em vez de ir para o inferno, eu te mando para o purgatório. Aí é melhor. E aí, quanto tempo eu vou ficar no purgatório? Vai depender. Vai depender do quanto você paga. Olha, a igreja católica é terrível, né? Só ela é. Muitas igrejas evangélicas aí, irmão. Às vezes, no meio do culto, que a pessoa é levada à emoção, eu vou dar o meu carro. Quem deu o carro aqui? Siga esse aqui, ó, é o advogado da igreja, ele já está com o contrato. Já está com o contrato, meu irmão, na mão. Você não tem nem tempo da emoção baixar.
Porque às vezes a pessoa pode dar, eu falei, cara, mas fui no calor da emoção, falei que ia voltar no outro dia para dar o carro, não vou dar não. Não, meu irmão, o contrato já está ali. Tu assina chorando ainda, eu vou prosperar. Eu vou prosperar. Vai voltar a pé para casa. Vai arrumar divórcio, vai arrumar problema, vai arrumar trauma. Bem, e aí, diante disso tudo, Lutero vai lá e prega as tal das teses que vai gerar uma confusão na Igreja Católica. E ali começa, foi uma análise assim bem superficial. E aí começa a reforma protestante. Porque há um protesto de um monge que a ideia era, nós precisamos voltar ao que era. Porque não é por obra, não é pelo que eu pago, não é pelo que eu dou, não é pela minha oferta. Lutero foi impactado com a carta de Romanos e também com a carta de Efésios. Quando Lutero descobre que tudo no Evangelho é pela fé. E ele percebe que a igreja está se movendo, está se comportando de uma maneira espúria, de uma maneira ímpia. E aí acontece a reforma e tem os 5 pilares. Eles vão decidir que tudo é pela fé, que tudo é somente pela Escritura, que tudo é somente por Cristo, que tudo é somente pela graça e que toda a glória tem que ser dada somente a Deus. Entende isso? Onde é que a igreja entra aqui? A igreja é instituição? Em lugar nenhum. É por isso que não dá para conciliar. É por isso que não dá para conciliar, porque o pilar do protestantismo, da igreja evangélica protestante, é entender que a nossa vida é somente fé, é somente pela graça, é somente pela Escritura, é somente por Cristo, e toda a glória é dada somente a Deus. Tudo que deve ser feito aqui tem que ser pela graça, tem que ser para Cristo, tem que ser por fé, tem que ser movido pela Escritura, para que no fim de tudo, somente Deus seja glorificado. Não a nós, Senhor, mas só o seu nome seja dada a glória. É claro que a história não é muito meu forte, mas há um sentido da gente pensar na reforma protestante, porque a história, ela não é linear. A história não é linear. A história da igreja, ela é pendular, não é linear. Sabe o que é um pêndulo? Você solta assim, vai e volta. A igreja sempre foi assim. Lembra do povo? Estava bem com Deus. Lembra de Juízes? Estava bem com Deus. Se afastava de Deus. Deus levantava um juiz. O povo se arrependia. Aí Deus levantava o povo. Aí o povo se afastava. Deus levantava outro juiz. Sempre foi assim. Saiu do Egito, reclamou do Egito, aí foi preso na Babilônia, Deus livrou da Babilônia, aí esqueceu de Deus, ficou preso no Império Grego, esqueceu de Deus, ficou preso no Império Romano, e continuou assim, meu irmão. Desculpa, a gente fala muito mal dos judeus, mas às vezes a gente ainda olha para a igreja. Queridos, não se ofenda, estou falando da minha vida também. Nós somos o mesmo povo do deserto, reclamamos do Senhor por cebola. Lembra daquela fala das pessoas para Moisés? Moisés, tu nos trouxe para morrer aqui. 400 anos escravo, meu irmão. Deus derramou, foi praga em cima do Egito. Deus sacudiu o Egito. E porque ficaram diante de um rio, chegaram, tu nos trouxeste para morrer aqui, Moisés. Pelo menos no Egito havia cebola. A gente comia cebola. Quanta coisa Deus faz na nossa vida. Quantos sinais Ele manifesta na nossa vida. E às vezes por causa de uma luta, a gente abre a nossa boca para murmurar, porque a gente nem é capaz de esperar aquilo que Deus vai fazer. E a gente faz a mesma coisa. Ah, Senhor, por que o Senhor permitiu? Mas Deus nem se moveu ainda. Somos o mesmo povo do deserto. E assim como o povo de Deus passou por inúmeras reformas, a Bíblia, ela é cheia de reformas. Reforma não é fazer algo novo, mas trazer a forma original. Então toda vez que o povo se desviava e a igreja se desviava, Deus ia lá e trazia ele para o centro da vontade dele. Assim também é na nossa vida. Eu quero dividir aqui uma reforma que aconteceu, está no livro de Jeremias. Jeremias 36, a gente vai saltar alguns versículos. Jeremias 36, versículo 4, versículo 5. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias.
no rolo de um livro todas as palavras do Senhor, que ele lhe tinha falado. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: eu estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Olha isso, Jeremias, eu estou encarcerado. Jeremias 36, 6, 7. Entra, pois tu, e pelo rolo que escreveste na minha boca. Ou seja, Deus está falando com Jeremias, só que ele não pode ir, ele está pedindo a Baruque que escreva. Escreveste na minha boca, lê as palavras do Senhor ao ouvido do povo, na casa do Senhor no dia do jejum, e também aos ouvidos de toda Judá que vem das suas cidades, as lerás. Pode ser que caia a súplica diante do Senhor e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem expressado contra o seu povo. Jeremias 36, versículo 13. E Micaías anunciou-lhes todas as palavras que ouvira, quando Baruque leu o livro aos ouvidos do povo. Versículo 19. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-te, tu e Jeremias, ninguém saiba onde estás. Versículo 21 a 23. Então enviou o rei a Jeude para que tomasse o rolo, e Jeude tomou da câmara de Elisama, o escriba, e leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Ora, o rei estava sentado na casa de inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas, cortou-as com um canivete de escrivão e lançou-as no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E já vou continuar, vamos entender isso aqui. Deus fala com Jeremias, ele chama Baruque: olha, escreve um rolo, estou indignado contra o meu povo. Escreva, leia para o povo. Pode ser que eles se convertam dos seus maus caminhos. Leia para os príncipes ouvem. Nossa, o rei precisa ouvir isso aí. Deus está falando com a gente. Ele vai lá e lê, só que quando ele está lendo, o rei fica indignado. E olha que ele não leu o rolo todo. A Bíblia vai dizer que ele lê 3 ou 4 folhas. E ele pega aquele rolo de Jeremias e lança. Braseira dá uma ideia de... Como é que dá aquele nome de lugar frio? Lareira. E queima o rolo. Não, eu não quero isso. Não, eu não quero ouvir. Quantas vezes a gente não faz isso, gente? Quantas vezes a gente às vezes aconselha: meu irmão, mas a Bíblia diz: não, mas eu não quero. Não, mas eu não aceito. A gente rejeita a palavra de Deus porque a gente quer fazer aquilo que a gente quer. Só que no capítulo 36, versículo 26 ao 30, vai dizer: antes deu ordem ao rei a Jeramiel, filho de Amaleque, e a Seraías, filho de Israel, e a Selemias, filho de Abdel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta. Mas o Senhor os escondera. O que isso te faz lembrar? O Senhor vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Deus, aquilo que nós falamos de manhã, por que nós temos a Bíblia na nossa mão? Porque Deus protege a sua palavra. A igreja já era para ter deixado de existir há muito tempo, irmão. A igreja foi sacudida nesse mundo, meu irmão. Muito crente sangrou até morrer. Muitos mártires da fé tiveram as suas vidas ceifadas. E hoje nós estamos aqui, meu irmão. Eu não vou dizer que isso é um grande esforço da parte de Deus, porque Deus não faz esforço. Mas é a manifestação do poder de Deus, dele fazendo com que a sua palavra prevaleça. E prenderam. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor. Olha o que Deus vai falar com Jeremias. Depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera na boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo, escreve nele todas aquelas palavras que estavam no primeiro rolo, que queimou Jeoaquim, rei de Judá. E a Jeoaquim, rei de Judá, dirás, assim diz o Senhor: tu queimaste o rolo, dizendo, porque escreveste nele, dizendo. Agora o que estava escrito no rolo? Certamente virá o rei da Babilônia, e destruirá esta terra, e fará cessar nela homens e animais. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado seu cadáver ao calor do dia e à geada da noite. O que é a reforma? O que é a reforma? É trazer de novo a forma. Lembra onde a igreja começou? Onde que a igreja começou?
em Atos dos Apóstolos, com a descida do Espírito Santo. E qual é o sentido e qual foi a obra do Espírito Santo? Ele converterá os homens dos seus pecados. É isso que é a essência do Evangelho. Apregoar uma palavra que faça com que o mundo se converta dos seus maus pecados. Mas o mundo não quer ouvir. E muitas vezes nós também não queremos ouvir. Não queremos ouvir. A Ana Paula, minha cunhada, ela pegou um Uber. E aí, por coincidência, o motorista era de uma igreja conhecida nosso ciclo. E a Ana Paula falou assim: eu estou na igreja do pastor Sandro. E falou assim: pastor Sandro, conheço. Qual foi o que ele falou? Desce o cajado, né? Criaram essa máxima ao meu respeito aí. Eu falei: eu também não estou afim de desmontar. Mas quem convive a gente sabe que não é. Não é só questão de descer o cajado, mas é porque a igreja tem muita dificuldade de ouvir uma palavra de exortação. Só que a exortação, ela não é ofensa. A exortação é se liga, não é isso que Deus quer para você. Se liga, o que o pai faz com o filho, o que uma mãe faz com o filho, tá fazendo, ou o que alguém faz com alguém que está aprendendo serviço, tá fazendo errado. É a Cida fazendo bolo lá, ajudando uma menina, não, isso é sal, linda, tem que botar açúcar, está exortando. A exortação é você chamar para o conserto, é chamar para o propósito daquilo que deve ser feito. Isso é uma palavra de exortação. E se você desce o cajado, que dá a impressão que a gente está dando paulada, mas o cajado é para isso mesmo. O cajado é para estar na mão do pastor e não na mão da ovelha, até porque a ovelha nem tem mão. O cajado é aquele que guia a ovelha, aquele que guia o rebanho. Quando nós pensamos na reforma, nós entendemos que todo movimento de reforma na história da igreja foram movimentos de avivamento do Espírito Santo. A reforma protestante, no ano de 1500, foi um movimento de avivamento do Espírito Santo da sua igreja, que estava morta, estava tão morta que estava fundada na Era das Trevas. E Deus quer fazer isso conosco ainda nos dias de hoje, meu irmão. Deus quer reformar a nossa vida, porque, como eu disse, que assim como acontecia com o povo, que o movimento era pendular, assim também é na nossa vida. Às vezes nós estamos ali firmes com Deus, andando com o Senhor, mas nós vamos fazendo alianças aqui, fazemos alianças ali, começamos a andar com certo tipo de pessoa, e que a pessoa vai falar assim: mas qual o problema? Você pode ir lá, servir a outros deuses, e quando a gente menos vê, o nosso culto já foi roubado, a gente já está uma semana sem orar, a gente já está um mês sem ler a Bíblia, a gente sequer consegue discernir o que é a voz de Deus, a gente fica confuso, a gente perde o espírito de discernimento, porque a gente saiu do centro da vontade de Deus. E aí o que o Espírito Santo vai lá e faz? Ele te reforma e vai dizer assim: olha, vem para a forma que você tem que ser. Tu é igreja, tu é meu filho, você precisa estar moldado pela minha palavra. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, não vos conformeis com este mundo, não seja moldado por este mundo, não tome a forma deste mundo, mas transformai-o pela renovação da sua mente. Essa é a reforma que Deus quer para a nossa vida, meu irmão. Renovar os nossos conceitos, reformar os nossos conceitos, reformar a nossa forma de cultuar ao Senhor. E não se assuste, meu irmão. Todos nós, irmão. Eu não gosto de falar inclusive eu, porque dá a impressão que eu sou melhor, né? Eu faço só todos nós. Todos nós, em algum momento, somos reformados pelo Senhor. Todos nós. Porque quem aqui consegue manter uma vida de só mistério o tempo todo? Não é, irmão, a gente é carne. Nós somos pecadores. Apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. A gente é o tempo todo convidado pelo mundo para errar, e a gente erra. Só que o que a gente precisa ter no coração? Senhor, se tiver que me reformar, me reforma. Se eu estiver longe do teu padrão, me reforma. Se eu não estiver sendo aquilo que o Senhor quer que eu seja, me reforma. Toca a tua mão em mim, toca a tua mão no meu coração, toca a tua mão nos meus pensamentos. Tira da minha vida aquilo que não te pertence, tira da minha vida aquilo que eu coloquei como adereço, que eu achei que era legal, mas não é. Talvez você olhe para alguns daqueles prédios lá no centro do Rio, que eu falei aqui,
E às vezes você dá aquela sensação assim, poxa, um prédio tão bonito, com design tão aqui, e um prédio com design tão ali, tão lindo, e tá aquele prédiozinho ali, ó, né? Com aquele modelo ali antigo, e o Senhor te dá uma inquietação, poxa, não podia seguir, mas não é. Tem que deixar do jeito que estava. Porque é o patrimônio ali, ó, tá tombado. Tu tá tombado pelo Senhor. Tu é patrimônio de Deus. Ninguém pode mudar a tua forma, nem tu, nem você. Lembra de Davi? Qual era a ordem que Deus tinha dado a respeito da Arca da Aliança? Quem deveria carregar a Arca da Aliança? Os levitas. Tinham que carregar aonde? No ombro. Rei Davi quis agradar ao Senhor. Deus me pediu um negócio, mas eu vou surpreender Deus. Ele nem esperava isso. Vou surpreender o Senhor. Vou fazer umas carroças e vou botar a arca na carroça. E aí a Bíblia vai dizer que a arca andando, entrando, caminhando, a carroça quebra. E aí quando a arca estava vindo para o chão, Uzá vai lá tentar segurar a arca, toca e morre. Não é do jeito que tu quer, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que a gente acha que Deus vai ficar feliz, é do jeito que Ele falou. Eu sou patrimônio dEle, foi Ele que me moldou, foi Ele que teceu o meu corpo com as suas mãos. Ele é o oleiro, eu sou o barro. Ele faz da minha vida aquilo que Ele quer, porque é o oleiro que tem poder sobre o barro, e Ele vai fazer o vaso da minha vida que Ele quiser. Eu não defino a forma que eu tenho, eu não defino se eu sou fino em cima ou fino embaixo, não sou eu que defino isso. Quem define isso é o oleiro. Só que no nosso dia a dia, não, eu vou botar um negócio aqui, porque esse vaso vai ficar bonito, e aí quando a gente vai ver, está totalmente diferente daquilo que Deus queria, e aí a gente fala assim, Senhor, quebra a minha vida, faz um vaso novo. E o que é isso? Reforma. É Deus nos reformando, é Deus nos reformando, nos fazendo de novo. E o texto vai dizer, se um vaso quebrar na mão do Senhor, Ele é o oleiro, Ele vai nos reformar. E aí, para a gente encerrar, com muita emoção, por conseguir terminar o culto na hora. Estou emocionado. Uma pena que estou, olhou para o relógio. Aleluia. O oleiro toca no vaso de duas formas. Ele te molda por fora, só que antes dele te moldar por fora, Ele te molda por dentro. E quanto mais profundo Deus te toca, e quanto mais fundo o braço de Deus desce na tua vida, mais espaço há para a sua glória. Ele nos molda. Há momentos na nossa vida que a gente quer ser usado pelo Senhor para que todos vejam. Só que talvez nesse momento Deus não quer que você tenha nada para que as outras pessoas vejam, porque talvez esteja no momento de Ele te tocar por dentro, porque a reforma começa por dentro e não por fora. Quando Deus falou sobre o tabernáculo para Moisés, Ele não falou de fora para dentro. A primeira coisa que Ele falou foi o lugar onde a Arca da Aliança ficava. Ele veio de dentro para fora, porque a reforma começa de dentro para fora. É assim que Deus faz. Talvez você esteja aqui nessa noite, meu irmão, com a área da tua vida, com algum, sei lá, não vou ficar enumerando não, mas você sabe aquilo que Deus, você sabe aquela área da tua vida que Deus precisa tocar, que Deus precisa não, que você precisa que Deus toque. Todos nós aqui, todos, ninguém aqui é santarrão, ninguém aqui é bonzão. Vou falar igual o apóstolo Paulo e Davi, aqui ó, não há um bom sequer, não há um justo, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos nós aqui, do mais novo ao mais velho, a começar pela Eloá, todos nós aqui temos que ser tocados pelo Senhor, temos que estar em uma constante reforma pelo Senhor e dizer assim, Senhor, toca na minha vida, toca na minha vida, se sujeite ao Senhor. Deus vai te moldar, Deus vai te reformar. Você só precisa ter humildade de entender que não é da forma que tu quer, é do jeito que Ele quer, é pela sua palavra. Ele vai fazer se tu for humilde e falar assim, Senhor, miserável homem que sou, miserável homem que sou. A Bíblia diz que é um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Em que você precisa que Deus toque, meu irmão? Na tua falta de fé,
na tua falta de constância, no teu temperamento. Você é muito irado, você é muito explosivo. Às vezes eu explodo à toa, né? O pessoal assim, nossa, pastor Sandro é tão calmo. É que tu não convive comigo. A gente não convida a pessoa que a pessoa é perfeita, né? Esposa que fala, minha esposa Mas todos nós temos uma área que precisa que Deus reforme. O que Deus precisa reformar na tua vida? É uma tendência às vezes a olhar para a mulher dos outros? É tendência às vezes de algum vício? É tendência às vezes de se esfriar na fé? É tendência às vezes de ser desonesto? São tantos pecados, mas todos eles Deus pode reformar, porque a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Não há pecado que Deus não consiga lavar através do sangue do seu Filho. Não há situação de pecado que Deus não consiga transformar. É só você deixar Ele te reformar. Amém? Vamos ficar de pé.